Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho estar trabalhando com vocês aqui mais alguns componentes da parte da Física. Antes da aula, preciso passar uma informação para vocês e me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aí, prezado estudante, a informação que eu trago para vocês, verifique na plataforma, verifique seu e-mail, se está de maneira correta, que você consiga estar trabalhando de maneira bem sustentável. Caso você verifique que ainda não está tendo acesso à plataforma, notifique seus professores, a equipe diretiva, a equipe pedagógica e a escola vai estar instruindo vocês ali para que você consiga estar trabalhando com a melhor ênfase possível no seu processo de ensino-aprendizagem, ok? Sem mais delongas, então vamos para a nossa aula. Avançando então para a nossa próxima tela, vamos trabalhar um pouquinho sobre as cores. Quando observamos a luz emitida pelo Sol, estamos vendo um sistema de múltiplas cores, porém, cada objeto deverá absorver e refletir parte dessa luz. Bom, então vamos aqui às imagens. Então isso aqui é interessante estar mostrando para vocês. Eu até optei pelas cores azul e verde, justamente que vocês conseguem observar, seja no meu jaleco ou seja no quadro que está atrás de mim aqui. Quando você vai observar um sistema de fluxo, aqui no estúdio, por exemplo, eu tenho luz branca que está espalhada ao todo o redor aqui para que consiga estar dando um suporte e uma sustentação ampla na imagem. O que acontece? A luz ela está avançando nessa característica. Entretanto, quando você vai observar até o aspecto do arco-íris, onde Isaac Newton conseguiu descrever a situação dele com apenas 19 anos, você consegue perceber que quebrando a luz você vai ter algumas cores, que é o que representamos no arco-íris, aonde você vai ter o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, certo? Dentro dessa caracterização, estamos recebendo a luz branca. Nesse caso, seria a luz que vem do Sol, como a nossa fonte luminosa. Ele chega, por exemplo, em alguns objetos e ele vai absorver determinados comprimentos de onda, certo? Então, ele absorve alguns e acaba refletindo outros. Agora vamos à imagem. Nesse caso aqui, ó, a luz branca está chegando nesses objetos. Esse objeto em azul, por sua vez, ele está absorvendo todas as cores do espectro eletromagnético. E ele reflete qual? A sensibilidade que temos ao olhar, no caso aqui o azul. Esse objeto, por sua vez, ele está refletindo todas as cores, ele está absorvendo todas as cores e reflete qual? O verde, que é o que temos ali, a sensação visual de estarmos observando. Então, assim, alguns componentes que podemos observar que acaba trabalhando com isso, você pode representar, por exemplo, pela coloração da sua camiseta, da sua calça que você acaba utilizando, conseguimos ter uma noção bem ampla desse aspecto. Aqui eu vim trabalhar com essas duas cores aqui porque é o que eu estou representando aqui nessa sala de aula para vocês. O azul representa o meu jaleco e o verde representa o quadro. Isso quer dizer que o quadro, na verdade, ele é a composição de todas as cores, só que o que ele reflete é o verde, ao qual você tem a sensação visual. O meu jaleco, ele recebe todas as cores, mas ele vai refletir o quê? O azul, que é o que te dará a sensação visual. E da mesma forma, você acaba trabalhando com as outras cores também, certo? Quando temos aqui, por exemplo, uma ideia de você estar saindo com uma camiseta em um dia ensolarado. Vamos dizer que você tem ali 3 cores de camiseta, aonde vamos ter ali uma camiseta branca, uma camiseta violeta e uma camiseta preta. Dentro desses aspectos, para você sair num dia ao meio-dia, por exemplo, que você está saindo da sua escola, se você tiver com uma camiseta branca, você vai perceber que o calor já não é tão intenso. Por que não é tão intenso? Aqui vem a justificativa. O branco, por exemplo, ele vai refletir esse fluxo luminoso. Então, chega, a luz branca bate nesse corpo branco, acaba refletindo. Justifica alguns detalhes, como as pessoas ou as civilizações que moram nos desertos, eles utilizam túnicas brancas. Para quê? Para que você não receba todo aquele calor do sol e fique com um ambiente, uma roupa um pouco mais confortável, devido à localização que eles moram, certo? Vamos avançar para a outra camiseta. Então, ela vai estar absorvendo os componentes e ela vai estar refletindo o quê? O violeta, que é o qual você vai ter a sensação visual.
com certeza a temperatura que você vai ter vai ser maior nesse objeto do que utilizando uma camiseta branca. Agora, quando você utiliza uma camiseta preta, o que vai acontecer? Ela vai absorver esse comprimento de onda. E o que vai acontecer? Isso vai ampliar um pouco mais a temperatura. E no fato de você estar se deslocando, você percebe que o branco acaba sendo muito mais confortável do que o preto nesse ponto, justamente por causa dessa característica. Poxa, então a cor influencia? Influencia. É um aspecto que você possivelmente utiliza no seu dia a dia e talvez nunca tenha se dado conta disso, ok? Vamos então ali à nossa próxima tela? Vamos avançar aqui para o aspecto das cores. Galera, aqui vem um detalhe que eu tenho que falar para vocês ali, que você tem que estar representando a cor. O que eu vou estar vinculando na física é cor representada aqui por frequência de onda, certo? Em artes, o que vocês veem ali é cor como tinta, então tem diferença, certo? Vamos avançar aqui para entender essa composição. Quando você vai pegar aqui essa imagem que está à direita, então você tem a composição das cores ali. Vamos pegar as cores principais que temos ali, que é o RGB, que a gente acaba trabalhando. Red, vermelho, G, green, verde que temos ali, e B, blue, azul, que estamos trabalhando ali. A composição, principalmente das televisões antigas e tubo de imagem, se baseava muito nesse conceito. Então, o que temos aqui? Ó? Essa caracterização que temos aqui à direita, para quem já usou impressora da Epson, você tem esses cartuchos de tinta, além do preto. Então, você vai ter ali o magenta, o cian e o amarelo. Então, você vincula isso e perceba que eu estou trabalhando com o aspecto de cores vinculados à tinta, aonde você consegue imprimir uma foto, por exemplo, uma imagem ou qualquer coisa que você queira, certo? Então você tem essa caracterização. Misturou todas, tem então o preto, certo? Quando eu estou trabalhando com comprimento de onda, algumas caracterizações aqui se assemelham. Entretanto, a grande diferença dá quando você tem o acúmulo de todas as cores em um ponto central e aí você tem o branco como referência. Existe, por exemplo, um experimento que vocês podem fazer aí na casa de vocês, que é chamado disco de Newton, onde você começa a rotacionar elas, as cores parecem que se embaralham. E nesse componente você vai ter cores ali que acabam aparecendo para você, que é diferente de cada cor isolada individual que você tem, certo? Então fica uma dica até para vocês estarem fazendo como experimento na casa de vocês. É bem simples de fazer, tá? Então, isso é a caracterização que temos definindo as cores. Então, vamos então ao nosso primeiro quiz. Olha o que ele diz ali. Um objeto verde, quando observado em uma sala iluminada com cor monocromática azul, então vamos quebrar a palavra. Mono, cromática, cor. Então, é apenas a cor azul que eu tenho nesse ambiente. Será visto. Então vamos lá as opções. Letra A, amarelo. Letra B, azul. Letra C, preto. Letra D, violeta. Ou letra E, vermelho? Um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezado estudante, retomar novamente o nosso enunciado. Um objeto verde, quando observado em uma sala iluminada com luz azul, será visto. Então vamos dar uma olhada. Um objeto verde, como o quadro que eu tenho aqui atrás, então o que ele faz? Ele absorve todas as cores e reflete exclusivamente o verde. Se você tem um ambiente azul, então ele não vai ter nada para refletir, ele estará absorvendo. Se ele está absorvendo, você tem um contexto mais puxado então para o preto. Então isso é a caracterização que temos. Agora, se ao invés desse objeto ali, que ele fosse verde, ele fosse de cor branca, por exemplo, ele ia estar refletindo a característica nessa cor. Ou seja, esse objeto branco teria então uma sensação visual meio que azulada. Então tem esse conceito ali para a gente estar trabalhando também, ok? Então vamos novamente à nossa tela. Então olha aqui, ó, um objeto verde possui capacidade de refletir apenas a luz monocromática verde. Sendo assim, qualquer luz monocromática de outra cor será absorvida. E aqui a gente trabalhou como exemplo do azul, mas poderia ser o amarelo, poderia ser o vermelho, então temos outros componentes também. Como o objeto é iluminado por uma luz monocromática azul, ele a absorve e é percebido por um possível observador como sendo preto, então isso é justificativa para essa nossa resposta, ok? Vamos então para a nossa próxima tela, mais um quiz. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verdes por quê? Vamos às opções. Letra A, refletem difusamente a luz verde do espectro solar.
Letra B, absorvem somente a luz verde do espectro solar. Letra C, refletem difusamente todas as cores do espectro solar, exceto o verde. Letra D, difratam unicamente a luz verde do espectro solar. Ou letra E, a visão humana é mais sensível a essa cor. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, pessoal. O conceito que temos aqui é basicamente similar ao exercício anterior. O que temos aqui como referência? Então, ele vai refletir difusamente a luz verde do espectro solar. Ele vai absorvendo todas as outras cores e dele vai refletir o verde. Tanto a energia solar é importante, que é a base que temos nas plantas ali para realizar a fotossíntese, certo? Então, um componente ultra importante ali para manter a característica energética de uma planta. Vamos avançar então aqui para a nossa próxima tela. Vamos analisar o conceito da reflexão. Pessoal, o que temos aqui como referência? Então, eu vou dividir esse componente por telas para a gente entender o que a gente vai estar trabalhando. Imagina assim, na horizontal, temos um espelho e temos uma lanterna que está com um determinado ângulo inclinado em relação a esse componente. Liga-se a lanterna, ela vai emitir um fluxo luminoso, certo? O que acontece? Ao avançar isso, a gente vai ter que, de maneira perpendicular ao espelho, ou seja, em um ângulo de 90 graus, então você vai ter a caracterização que chamamos de normal, certo? E o que vai acontecer a partir disso? O deslocamento ou a sua lanterna em relação à normal vai ter um certo ângulo. Esse ângulo é denominado como ângulo de incidência, certo? Lembrando que ele é sempre relacionado em relação à normal, certo? Uma vez que você tem esse determinado ângulo, o que vai acontecer? Você tem ali, se o ângulo de incidência, ele tem a característica de ser a mesma coisa que o ângulo de reflexão. Se ele está incidindo em 45 graus, ele tem que sair também a 45 graus, ou qualquer que seja esse ângulo de referência, certo? O que vai acontecer? Uma vez que acontece isso, então ele torna-se refletido. Então, o fluxo luminoso da lanterna é projetado então no espelho, é refletido e volta dentro desse mesmo teor desse plano que se encontra ali. Então, olha o que acontece. Nesse passo a passo, principalmente nessa última imagem que temos, então acontece o quê? O fluxo luminoso da lanterna bate no espelho, que tem essa face reflexiva que vai refletir a luz, devolvendo ela para o mesmo ambiente de onde ela veio, certo? Então, isso é a caracterização que temos da reflexão. Então vamos a algumas leis que justificam esses componentes. Sendo a primeira, o raio incidente e o raio refletido e a normal do espelho do ponto de incidência estão no mesmo plano, que foi a característica que eu acabei alegando para vocês ali. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então isso é uma característica que podemos observar de maneira cotidiana, tá? Então o que temos ali? Dois tipos de reflexão. A primeira delas que eu venho abordar é a reflexão regular. Olha o que diz ali. É o fenômeno que consiste no fato de que a luz volta a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. E aqui, galerinha, o que eu venho dizer para vocês? Se eu estou na frente de um espelho, por exemplo, e eu aproximo a minha mão direita do espelho, eu vou ter a característica de estar vendo a minha imagem com todos os detalhes, certo? E a minha imagem estará estendendo para mim, então, como se fosse a mão esquerda, certo? Então, temos essa inversão de imagem que ocorre ali na horizontal, mas eu não estou perdendo nenhum tipo de qualidade visual, certo? Então, essa é uma característica que vocês devem se ater. O espelho plano faz essa caracterização ali, certo? Então, ou uma superfície ali que ela seja completamente lisa. Na ideia aqui, eu trouxe para vocês ali uma imagem que refere-se a um lago que temos ali como referência e ele vai estar refletindo basicamente essa montanha que tem neve na sua parte superior. Então aí você tem um detalhamento da imagem e percebam a nitidez da imagem. Quando avançamos ali para uma reflexão difusa, o que vai acontecer? Você vai ter assim, a superfície de um lago, por exemplo, vai estar ventando. Então a superfície ela não está lisa, vamos dizer assim, ela vai estar ondulada e essa ondulação vai refletir a luz, só que
para pontos distintos. E o que temos? Aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês, aonde você tem basicamente essa ideia desse hotel, esse castelo como referência, e percebam a qualidade que você vai ter ali da reflexão. Então se perde um pouco de detalhes. Por quê? Porque está ventando nesse dia. E aí o que a gente tem? O conceito da reflexão difusa, percebam ali naquela imagem que eu trouxe para vocês ali a superfície. A superfície é irregular, cheia de subidas e descidas. A luz vai ser refletida? Vai, mas percebam que ela não está indo para o mesmo ponto. Então ela está se espalhando para pontos distintos. Por isso que a reflexão é dita como difusa, ok? Então vamos avançar mais uma vez ali e vamos então dar uma olhada nesse exercício que eu trouxe para vocês ali, ó. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. A primeira delas ali, ó, o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Então vamos analisar se isso é verdadeiro ou falso. Da mesma forma, o segundo, quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Terceiro, na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma organizada. E na quarta, ele diz ali, ó, quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Então, um tempinho para vocês analisarem se isso é verdadeiro ou falso. Vamos lá então, prezado estudante do nosso amado Paraná. Vamos avançar aqui então para a gente dar uma olhada. Olha o que fala ali, ó. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Galerinha, verdadeiro isso aí. Estamos trabalhando com a ideia da primeira lei da reflexão. Vamos avançar para o segundo caso ali, ó. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Não, galerinha, nada a ver. O que você vai ter? Uma superfície ondulada, você vai olhar, então vai ficar meio que bagunçado o conceito da imagem ali, certo? Vamos à próxima. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma organizada. Pessoal, perfeito, exatamente isso mesmo que temos ali. A quarta diz ali, ó, quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Galera, beleza? Esse é o conceito que estaremos trabalhando ali, certo? Então, vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, vamos pegar aqui o conceito da refração. Me acompanhe na tela aqui, ó. O índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, que não possui unidade de medida. A sua característica é definida de forma a fazer uma verificação da velocidade em que a luz transpõe esse objeto, analisando então o seu grau de dificuldade no deslocamento da mesma. No caso ali, o meio óptico que a gente vai ter que é transparente. A capacidade de reduzir a velocidade da luz é chamada de refringência. Muito bem, galera, o que a gente vai estar trabalhando aqui, ó? Eu tenho um objeto, o vidro, que a gente pode pegar o vidro liso, uma peça de acrílico, um copo com água, sei lá, ou um aquário que você tenha glicerina no seu interior. Então o que acontece? A luz ela vai vir com uma velocidade máxima. Só que quando você tem um objeto ou um obstáculo, você vai ter que reduzir a velocidade. Eu já usei esse exemplo, vou tornar a usar novamente. Imagina que você está numa autoestrada a 100 km por hora. E de repente você entra numa cidade e que nessa saída você vai ter um fluxo de trânsito que está a 30 km por hora. Você vai conseguir se manter a 100 km por hora? Não. Você vai ter que reduzir sua velocidade e se adaptar ao meio. É o que a luz faz quando ela vai estar passando por um objeto. Ela reduz a sua velocidade, ela se adapta para que ela consiga estar se propagando. E é esse o conceito. Mas como que a gente consegue perceber isso? Aí vem essa parte que estamos trabalhando como referência. Me acompanhe na tela ali. Então, o que a gente vai ter? O índice de refração que é definido ali, então, pela letra N. C é a representação que eu vou ter ali da velocidade da luz. E o V é a referência da velocidade de propagação nesse meio, tá? O que vamos ter ali? O C é representado, então, pela velocidade da luz, representado como notação científica, definido ali, então, como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ah, professor, mas em outras aulas você falou que era 300 mil quilômetros por segundo. Gente, a informação é a mesma. Só que aqui a gente vai estar vinculando a metro por segundo, mas o detalhamento é o mesmo da informação ali, certo? Então, olha o detalhe que ele fala ali, ó. O conceito que a gente vai ter, ele é representado justamente por causa dessas grandezas. E olha o detalhe, o N é o índice de refração, vamos ter ali o C representado então como a velocidade da luz de maneira
que ela vai estar se deslocando no vácuo com velocidade máxima, e depois você vai ter a característica da velocidade de propagação no meio. Um detalhe que eu digo para vocês ali, a gente vai usar sempre, ou pelo menos na grande maioria dos casos ali, o índice de refração que você vai ter, seja do vácuo ou seja do ar, igual a 1. Basicamente, esse é o único valor desse conceito ali que seria bom vocês estarem atentos, que é o índice de refração do ar ou também o índice de refração que você vai ter do vácuo, que é 1. Os demais objetos você vai encontrar valores acima. Caso, eventualmente, você faça um cálculo e dentro dessa análise de cálculo que você tem ali, você encontrou 0 ponto alguma coisa, opa, dá uma olhada ali que você tem que inverter alguns detalhes ali para você fazer o posicionamento correto dessa estruturação. Então, vamos avançar aqui para vermos ali a estrutura de mais um exercício. Olha o que ele diz ali, tem uma tabelinha ao lado, onde essa tabela apresenta alguns materiais, sendo o ar, com índice de refração de 1.0003, a água, cujo índice de refração é 1.33, o gelo, que o índice de refração é 1.31, o álcool, que é 1.36, o óleo, 1.46, o vidro crown, que é 1.52, o diamante, 2.42 e o rubi como 1.71. Então, vamos ali à nossa pergunta. Com base na tela ao lado, no caso, isso aí que eu acabei de detalhar para vocês, responda as proposições como verdadeira ou falsa, V para verdadeiro e F para falso. A primeira delas ali, a velocidade da luz na água e no gelo são iguais. A segunda, dentre todos os componentes sólidos, podemos definir que o diamante permite que a luz se desloque mais rapidamente em seu interior. E a terceira, o caso em que a luz possui a maior velocidade é no ar. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, estudante, para a gente dar uma olhada nas nossas opções. A primeira delas ali, ó, a velocidade da luz na água e no gelo são iguais. Galera, não, porque o índice de refração é diferente, então a velocidade acaba sendo diferente, certo? Na segunda ali, ó, dentre todos os componentes sólidos, e ali temos o vidro crown, o diamante e o rubi. Olha o que diz ali, ó. Podemos definir que o diamante permite que a luz se desloque mais rapidamente em seu interior. Galera, falso, ela vai se deslocar mais lentamente, certo? Porque o índice de refração é maior. Vamos pegar a terceira ali, ó. O caso em que a luz possui a maior velocidade é no ar. Perfeito. Por quê? Porque o índice de refração é menor. Então temos isso como referência. Vamos avançar para a nossa próxima tela. E então, pegando aqui, ó, a ideia da refração é a passagem que você vai ter de um meio para o outro, avançando do ar, por exemplo, para a água. Então você vai perceber que existe aqui a normal, que é perpendicular à superfície da água, e percebam, quanto mais denso for a superfície, mais o fluxo luminoso se aproxima aqui da normal, e percebam que tem uma variação diferente no ângulo. Isso conseguimos definir como lei de Snell, certo? E aí você vai estar trabalhando com dois índices diferentes. Lembrando que eu tenho que estar levando em consideração o ângulo de entrada, que você vai ter aqui, ó, definido por θ1, e o ângulo de saída definido por θ2, e aí os meios de referência que você vai estar trabalhando, certo? Então isso é super importante você estar verificando. O que temos aqui, ó, para a gente estar trabalhando? A equação que estamos trabalhando vai ser essa, definida então como lei de Snell. N1 vezes seno de θ1, que é igual a N2 vezes seno de θ2. Avançando nesse conceito, percebam aqui, ó, tem um disco graduado, onde incide-se nele um fluxo luminoso ali em um ângulo de 50 graus, certo? A partir da normal, ele passa por essa peça de acrílico e percebam que a saída dele está no ângulo de 30 graus. Poxa, então a gente consegue analisar esse conceito? Sim, sempre atento com esse ângulo. Isso vai dar uma referência muito ampla para você. Você precisa desse ângulo. Então, vamos analisar no exercício o que a gente vai pegar como referência. Olha o que ele diz ali, ó. Ao incidir a luz sobre um determinado objeto, percebe-se nitidamente o seu desvio. Sabendo que o ângulo de incidência, no caso vindo pelo ar, é de 41 graus, e que o ângulo de refração é de 30 graus, então posso definir que o objeto refratado vai ser, olha a referência, ele vai estar fornecendo o valor do ângulo para vocês ali e o correspondente deles. Olha o que temos de material, ar, que o índice de refração é 1.0003, a água, que é 1.33, o gelo, que é 1.31, o álcool, que é 1.36 e o óleo, que é 1.46. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta ali, que a gente já vai determinar qual material que é.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente fazer a verificação. Primeiro componente, vamos situar a equação. Vamos substituir os valores. Lembrando que o índice de refração que eu vou ter ali do ar é 1, certo? Então isso é importante. E o que a gente vai ter ali? Ó? O seno de 41 graus. E vai ser igual a N2 vezes seno de θ2, onde o ângulo de referência ali vai ser 30 graus. Avançando nesse conceito, substituindo os valores pelo seu correspondente, e aqui eu quero fazer um parênteses para vocês ali, que uma nota de 20 eu posso trocar por duas de 10, que é a mesma coisa. Vintão continua sendo vintão. Aqui é a mesma coisa que a gente vai ter. Então eu estou substituindo por um equivalente. E temos ali que o equivalente a seno de 41 graus é 0,656. O equivalente ao seno de 30 graus é 0,500. Muito bem, eu tenho que determinar o N2. Aquele 0,500 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O 1 é o elemento neutro na multiplicação. Teremos então que vai ficar 0,656 dividido por 0,500 e o resultado disso vai dar ali 1,312 que a gente vai ter ali. Então ali 1,31 que temos como referência, estamos nos referindo ao gelo aqui, certo? Outros detalhes que podemos observar dentro dessa característica é um experimento simples que você pode fazer em casa, onde você pega um lápis e um copo com água. Você percebe ali a sistemática da redução da velocidade da luz por intermédio da imagem. Da mesma forma, você pode pegar aqui essa imagem dessa pessoa aqui que está basicamente aqui nessa piscina, dizendo ali que física é demais, que você vai ter ali, de fato é mesmo, e também me despeço com essa outra imagem, onde a gente brinca com os conceitos da física aplicado numa piscina, certo? Bom, o que vimos aqui hoje então? Vimos a referência das cores, lei da reflexão, índice de refração, lei de Snell-Descartes, e ficamos por aqui então. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula.